Relações humanas é o modo das pessoas entenderem-se bem, umas com as outras, com a finalidade de levar em efeito uma tarefa que conjuntamente concordam em realizar. Ou seja, trânsito é uma tarefa em conjunto. Tudo passa a não depender só de você. Depende das suas atitudes, mas também depende da atitude dos outros. A prova prática, ela infelizmente tem formado motoristas individualistas, que eles passam a pensar somente do lado da regra, para se favorecerem. Entendeu? E o fato dele estar em coletivo, no trânsito, em conjunto, ele deveria trabalhar o trânsito para evitar acidentes, pensar de uma maneira mais coletiva. Então, eu irei falar de algumas regras de trânsito, tá? Irei mostrar como isso é cobrado na prova, como isso é visto no dia a dia, como as pessoas obedecem essas regras no dia a dia e como deveria acontecer. Como deveriam ser obedecidas. O pedestre ele não é obrigado a sinalizar na faixa, mas é proibido que o pedestre sinalize? Não. É importante que o pedestre sinalize? Sim, porque quando ele está sinalizando na faixa, ele está tentando evitar o quê? Um acidente, entendeu? Ele está tentando trabalhar o trânsito de maneira coletiva, tentando tanto a segurança dele quanto a segurança dos outros, entendeu? O problema é que na prova prática eles estão ali focados em obediência a regras. Você tem que obedecer às leis. Então, se a gente analisar a regra técnica, tem a faixa, os carros vindo, aí o pedestre abaixa a cabeça e sai correndo. Se ele fizer uma coisa dessas e for atropelado, pela lei, culpa de quem? Do motorista. A lei irá penalizar o motorista porque atropelou alguém aonde? Na faixa de pedestre. Mas o pedestre que fizer uma coisa dessas, ele sabe, ele tem a consciência que podia ter evitado, tá? Se ele tivesse trabalhado o trânsito de maneira mais segura. Onde que eu quero chegar com isso? O objetivo das regras de trânsito é evitar acidentes. Esse tem que ser o pensamento dos motoristas, entendeu? O problema é que a prova prática ela é tão focada nessa de obedecer regras, que ela faz o motorista pensar assim, na prova, eu tenho que obedecer às leis para passar, entendeu? Aí depois que ele passa na prova, ele pega o documento, agora ele vai começar a pensar só um pouquinho diferente. Agora ele vai começar a pensar assim, agora, na rua, eu tenho que obedecer às leis para evitar multa. As pessoas não pensam em evitar acidentes através das leis de trânsito. Infelizmente, eles pensam que as regras é para somente evitar multa. Quer ver? Ó? A pessoa vem dirigindo numa via de 80, ele vem a 120. Quando ele vê o pardal, o que ele faz? Freia. Para quê? Para não levar a multa. Porque o que tem num acidente, ele saia bater em alta velocidade, entendeu? Isso não é problema não. O problema é a multa. Perceba que isso se encaixa na maioria das infrações. A pessoa vem dirigindo sem o cinto de segurança. Quando ele vê uma blitz, o que ele faz? Coloca o cinto. Para quê? Para não levar a multa. O que tem num acidente, ele sai voando do carro, entendeu? Isso não é problema não. O problema é a multa. Ele está dirigindo, tem 3 crianças do banco de trás sem cinto e sem cadeirinha. Quando ele vê uma blitz, o que ele faz? Escolhe esse menino embaixo do banco. Abaixo do banco. Né? Para quê? Para não levar a multa. Porque num acidente as crianças voarem do carro, isso nunca foi problema. Entendeu? Olha uma frase que eu escutei recentemente. Rapaz, dirigir bêbado agora está perigoso, né? A multa é 2.934. Olha a mentalidade, dirigir bêbado agora está perigoso, porque nunca foi perigoso não, entendeu? Mas agora tá, por quê? Por causa da multa, entendeu? As pessoas não estão analisando que regra, a parada obrigatória, a placa de parada obrigatória e dê a preferência. Pensar nelas para evitar acidentes é assim. A parada obrigatória ela é colocada em locais a qual a sua visão pode te enganar. Por exemplo, é um retorno. Entendeu? Mas tem uma placa de parada obrigatória. Motivo: provavelmente o canteiro tem árvores que acabam atrapalhando a visibilidade dos veículos que estão vindo. Ó, tem as árvores, vem aqui no canteiro, atrapalhando a visão se está vindo um carro ou uma moto. Então provavelmente você vai ter que parar e observar se está vindo um carro ou não. Se não estiver vindo nenhum carro, parou, observou, vai. Mas se estiver vindo algum carro, você tem que se manter parado. Entendeu? Ter a preferência já é colocado em locais a qual a sua visão é mais privilegiada. Por exemplo, também é um retorno, só que agora no canteiro não tem árvore nenhuma.
De longe você já está percebendo se está vindo um carro ou não. Se não tiver vindo nenhum carro, já pode ir avançando. Mas se tiver vindo algum carro, você tem que fazer o quê? Dar preferência, entendeu? Isso, infelizmente, não é muito ensinado nas aulas práticas. As aulas práticas só ensinam a regra técnica. Você tem que obedecer assim e pronto. E aí acaba fazendo com que o motorista pense, então para que serve a regra mesmo? Ela deveria ser ensinada para evitar acidentes. Essa é a prioridade de um motorista, entendeu? Dirigir e evitar acidentes. Olha outra situação. A lei do farol. Você é obrigado a ligar o farol do carro durante o dia nas rodovias? Sim. O motivo, por que você ligando o farol do carro durante o dia na rodovia evita acidentes? Por causa da visibilidade, mas não sua, é regra de ver e ser visto. Ó. A lei do farol, o objetivo dela em evitar acidentes é por causa de uma via de mão dupla. A uma longa distância, com o farol ligado, facilita o entendimento do posicionamento do carro. Se ele está de frente com você ou se ele está indo no mesmo sentido que o seu, entendeu? Se ele tivesse com o farol ligado, iria facilitar? Iria. Porque, se você vê que a luz é branca ou amarela, o que significa? Ele está vindo. Isso ia te dar mais cautela. Você ia pensar, esse cara está entrando na contramão, né? Agora, se a luz fosse vermelha, você ia entender que ele está indo no mesmo sentido que o seu. Entendeu? A lei do farol foi criada com esse objetivo. Tá? Mas, o governo estava, infelizmente, fiscalizando essa lei na estrutural, na EPTG, na EPNB, rodovias que não se encaixam nessa explicação que eu dei. Aí, de fato, estava sendo usada mais para lucrar. Por quê? Porque não tinha um motivo de segurança nesse caso. Tá? E como a população, o governo percebe que a população é leiga nesse assunto de segurança de trânsito, ele acaba se aproveitando disso. Entendeu? Porque essas regras eram para ter sido passadas na escola, no ensino fundamental, no ensino médio, para que as pessoas já começassem a interpretar bem as regras de trânsito. Vocês pegam essas regras aqui, 45 horas aulas corridas, e provavelmente no futuro vocês não vão mais lembrar muito bem dessas aulas. Infelizmente acontece desse jeito. Aí a pessoa, hoje, ele chega para alguém e pergunta: por que você tem que ligar o farol durante o dia na rodovia? Aí a pessoa responde: para não levar multa? Você fala: não, mano, não é para evitar acidentes, não. Não, se você ligar o farol, você não leva multa. Entendeu? Infelizmente não tem um entendimento da segurança, tem um entendimento de multas. Compreenderam? Tá? E outra, muitas regras hoje observadas, se você analisar elas no trânsito, são mal utilizadas. Deveria estar sendo usadas sempre com esse objetivo, em evitar acidentes. Uma frase que é muito dita por aí. Primeiro, o pedestre é obrigado a colocar o braço na faixa do pedestre sinalizar? Não. Mas tem motorista por aí que fala: eu só paro se o pedestre sinalizar. Sabe o que esse motorista está declarando abertamente? Que se o pedestre não sinalizar, o que ele faz? Ele passa por cima. E sabe o que é pior? Ele se julga um bom motorista. Ele está prestes a atropelar alguém, mas ele dirige bem. Está vendo a falta de lógica? Agora, olha a importância da multa. Coloca uma viatura do Detran perto dessa faixa. E aí, ele vai ou não vai parar? Vai. Mas por que ele vai parar? Entendeu? A importância da segurança do pedestre, ninguém se liga, não. Mas a importância de uma multa, todo mundo observa. Tá? E essa oscilação, o governo gosta dele ficar obedecendo e desobedecendo. O motivo é que uma hora ou outra é flagrado desobedecendo. Quer ver? Via de 80, ele vem a 120. Quando ele vê o pardal, o que ele faz? Freia. Depois do pardal, acelera. Outro pardal, freia. Passou do pardal, acelera. Outro pardal, mas esse ele não viu. Levou a multa. Quando ele fica oscilando, uma hora ele é flagrado desobedecendo. Entendeu? Se ele já obedecesse pensando, em evitar acidentes, nem multa ele estaria levando. Tá? E isso gera até várias frases aí que os motoristas costumam falar. Eu falei de uma agora há pouco, olha essa outra. Quem bate atrás está errado. Gente, na regra, muitas das vezes quem bate atrás está errado. Mas muitas das vezes mesmo, é o motorista do carro da frente que está provocando o acidente.
Isso, se você analisar o contexto de como aconteceu, às vezes você começa a perceber que o vacilo não foi de trás. Por exemplo, uma rua muito movimentada, aí ele pega e entra de uma vez, o motorista vem, pum! Quem bate atrás está errado, mas a displicência da manobra nesse caso foi de quem? Do motorista do carro da frente. Só que aí eles vão parar, vão descer do carro, um vai olhar para o outro e falar assim, alguém se machucou? Não, ninguém se machucou não, né? Beleza. Aí começa a seguinte discussão, o motorista de trás. Pô, mano, mas como é que você entra na rua desse jeito? Aí o motorista do carro da frente. Quem bate atrás está errado, não tô nem aí, vai ter que pagar. Viu como é que a própria regra gerou uma situação ruim? Ele está querendo usar a regra e causou um acidente. Isso acontece direto no trânsito. Pessoas que não analisam a segurança, ficam pensando que a regra é ao meu favor. Entendeu? Você está dirigindo e lá na frente tem um semáforo com um sinal verde. O que significa um sinal verde? Siga em frente. Você está dirigindo, lá na frente tem um semáforo com um sinal verde, que significa... Beleza. Estou dirigindo. Lá na frente tem um semáforo com sinal verde. E entra um pedestre na minha frente. O que significa o sinal verde? Entendeu? Tipo, muitos por aí iriam olhar que o sinal estava verde e iria fazer o quê? Atropelar o pedestre. Entendeu? Se o sinal está verde e entrou um pedestre na sua frente, o que você deve fazer? Desviar, reduzir, parar. Lembrar que tem que evitar o acidente tanto em relação ao pedestre quanto a quem está vindo. Você tem que pensar no coletivo. Entendeu? Só que tem motoristas por aí que iriam atropelar e depois ia se justificar. O sinal está verde. Aí alguém ia chegar nele e falar assim, mano, você atropelou o cara, velho. Ele ia falar assim, oxe, a culpa é dele, o sinal estava verde, doido. Você fala, não, mano, você não está entendendo. Tem um cara ali agonizando, mano. Ele sim, bem feito para ele. Entendeu? Direto ocorrem situações assim. Se a pessoa analisar, ele tem capacidade de evitar o acidente, mas às vezes não quer. Quantas vezes você foi atravessar a pista fora da faixa e viu o motorista acelerando para cima de você? Sendo que ele podia simplesmente ter tirado o pé do acelerador. Mas ele olhou, olha o doido fora da faixa. Aí acelera, cara. Qual a noção de segurança que essa pessoa tem? Entendeu? Nenhuma noção de segurança. Ele está aí usando regra e causando acidente. E ainda se julga bons motoristas assim. Diferenças individuais, elas podem sim ter uma pequena influência na forma que as pessoas vão reagir. Mas o que mais define nossas reações mesmo é a personalidade, tá? O ambiente de convívio, ao qual você nasceu, cresceu, ainda tem traços genéticos, né? Herança genética e traços hereditários que acabam influenciando muito nas nossas reações. Para explicar isso, vou mostrar uma coisa que é muito cultural aqui no nosso país. O quê? Primeiro, o fato de ser homem ou o fato de ser mulher influencia na forma que a pessoa vai dirigir? Sim ou não? Não? Sim? Talvez? Quem sabe? Vou mudar um pouco a pergunta. Homens e mulheres dirigem de maneira igual? Não. Vamos concordar que há diferença aí, principalmente dadas no comportamento, né? E vocês já perceberam que eu vou entrar num assunto polêmico. Não é isso? Então, quem dirige melhor? O homem ou a mulher? A mulher? O homem? A mulher? Bom, então complete a frase. Mulher no volante. Por que existe esse tipo de frase aí, então? Oi? Preconceito, né? Machismo. Olha só. A nossa sociedade, entendeu? Infelizmente ainda, né? No caso muito machista, tem uma situação que é muito referente a essa condição. Primeiro eu perguntei, o fato de ser homem ou o fato de ser mulher influencia na forma que a pessoa vai dirigir? Não deve influenciar. Como assim, professor? A capacidade física e mental de aprendizado teórico e prático para questões do trânsito, nos dois, não faz diferença. Entendeu? Tanto a capacidade de coordenar movimentos, capacidade visual, científica, tudo entre os dois, acaba não tendo uma influência muito grande para fazer diferença no volante. A segunda pergunta já deu a entender que tem diferença. Quando eu perguntei, homens e mulheres dirigem de maneira igual? Vamos concordar que o comportamento de ambos na direção é muito diferente. Mas esse comportamento eu vejo que é mais voltado por questões educacionais.
Como? Na nossa cultura, infelizmente, a nossa sociedade ainda é muito machista, cria os dois de maneiras diferentes. Acaba se obtendo resultados diferentes também. Como assim? Os homens, que eu vou falar agora, não estou generalizando, tá, gente? Mas muitas das vezes aqui no Brasil, os homens começam a dirigir de uma maneira antecipada à das mulheres. É normal ou comum que aqui na nossa sociedade, os homens comecem o aprendizado de trânsito entre 10, 12, 13 anos de idade. E isso também acontece com as mulheres? Não, vamos concordar que tem mulheres que aprendem a dirigir na adolescência? Tem. Só que, se colocar numa balança, qual é a grande maioria que aprende a dirigir na adolescência? Os homens. Entendeu? E isso acaba se obtendo resultados distintos quando chega lá na frente. Por exemplo, quando ambos completam 18 anos de idade. O homem pensa, tirar ou não tirar a carteira? Eis a questão. Né? Eu já dirijo, desde os 13. Então, para mim, a habilitação é mais uma questão de documento. Para que ele quer o documento? Para não levar multa. Aquilo que eu estava explicando anteriormente acaba se encaixando agora, que os homens tiram, não todos, tá? Não estou generalizando, mas os homens tiram a carteira para aprender a dirigir. Boa parte das vezes já dirige, precisa mais um documento por questão de fiscalização. Aí os homens acabam tendo algo que é bom e importante para o trânsito, mas que ao mesmo tempo se torna o seu próprio veneno. O quê? Confiança na execução de manobras. Por ele já estar dirigindo há algum tempo, ele acaba tendo mais confiança, demonstra mais confiança na direção em executar manobras, principalmente manobras de risco. Aí vem o grande problema, o excesso de confiança, de achar que acidente de trânsito com ele nunca vai acontecer, porque ele dirige desde criança, entendeu? Aí começa a cometer os vacilos, que são maiores causadores de acidentes com vítimas fatais. Excesso de velocidade, avanço do sinal vermelho, bebida alcoólica em direção, racha, ultrapassagem em local proibido. Tem mulheres que executam essas manobras? Sim. Tem, mas se você for colocar numa balança, qual é a grande maioria? Homens. Estão mais envolvidos em acidentes com vítimas fatais, estão mais envolvidos com essas infrações gravíssimas. Entendeu? E outra, por outro lado, você tem as mulheres que são mais prudentes no trânsito. Sim, são mais cuidadosas, cautelosas no trânsito. Sim, só que eu percebo também que esse cuidado, essa cautela, digamos assim, feminina, é muito causado também por uma certa pressão social, de que mulher não pode cometer erro no trânsito, ela é muito mais cobrada do que um homem. Tipo, em relação a trânsito, até as próprias mulheres cobram isso. Quando uma mulher comete um erro, todo mundo aponta e fala, ó, só podia ser mulher. Há uma cobrança e uma pressão muito maior, o que torna a mulher mais nervosa na direção? Sim. Mais ansiosa na direção? Também. O motivo é justamente que ela fica naquela pressão de que se ela cometer um erro, ela será muito mais julgada do que o homem. Eu vou colocar duas situações e vocês vão acabar percebendo o que eu estou comentando. Eu estava na Samambaia, da casa de um colega meu, e aí uma colega nossa chegou de carro. Via de área residencial, via local, geralmente é uma pista simples de mão dupla, né? Na mesma pista o carro vai e volta. A faixa da direita vai, a da esquerda volta, consequentemente lá para ele é a direita, né? Aí o que aconteceu? A área local, via local, é pouco movimentada de carro. Ela estava vindo pelo lado esquerdo, porque a casa que ela ia parar é do lado esquerdo. Todo mundo tem essa mania de querer parar na porta de casa. Só que se você fizer isso, é infração. Você está na contramão, entendeu? Mas aí, vinha um rapaz dirigindo aqui na via da direita, na faixa da direita, enquanto essa menina, que era colega nossa, estava vindo pela esquerda. O que aconteceu? O rapaz parou assim de frente com ela, aí depois foi de lado e falou bem assim, é contramão, sua burra! Pergunto, se fosse um homem, ele teria tido essa mesma reação? É bem provável que não. Entendeu? A possibilidade dele reagir dessa maneira era menor. Ele só reagiu desse jeito por quê? Porque era uma mulher. Oi? No máximo, entendeu? Os homens eles não são tão cobrados assim no trânsito. Ele comete infrações abertamente e ninguém fala nada. Enquanto que, por outro lado, há uma cobrança muito maior. Se uma mulher esbarra o carro no estacionamento, se ela chegar em casa falando isso, vão pensar que é o fim do mundo. Ó, um homem chega em casa e fala que vai tirar a carteira de moto. Agem com mais naturalidade do que se for uma mulher.
Se a mulher chegar em casa falando que vai tirar a carteira de moto, há uma cobrança muito maior. Entendeu? Agora, roda de amigos, eu, 3 colegas, olha a frase que um amigo meu soltou. Eu já capotei, foi carro, doido. Ele falou isso com ar de orgulho, de ter capotado um carro. Entendeu? O teor da conversa era eu, instrutor de trânsito, um colega meu também que é instrutor de trânsito, e um colega nosso que não é instrutor de trânsito, mas a situação é que a gente estava conversando justamente sobre regras de trânsito. Ele falou bem assim, que essas regras é só para dar multa. Eu falei, mano, elas não são criadas para dar multa, ela tem que ser criada para evitar acidentes. Aí ele, que nada, eu já capotei, foi carro, doido. Falei para ele, mano, você está com a mentalidade errada, você está pensando que o bom motorista ele tem que ter no currículo 1 capotamento, 3 atropelamentos, entendeu? Várias infrações e um monte de acidente, tá? Ele analisa trânsito de maneira errada. Ele não está analisando que o objetivo principal de um motorista é dirigir coletivamente. Isso porque a nossa cultura, infelizmente, não educa muito bem os motoristas na direção. Dá uma liberdade exacerbada para ele poder dirigir do jeito que ele quiser. Enquanto que, por outro lado, pressiona as mulheres para elas dirigirem corretamente. Entendeu? Para ela tirar a carteira para depois dirigir. Enquanto que o homem dirige para depois tirar a carteira. Entendeu? Não são todos os casos, eu não estou generalizando, mas você pode perceber que isso está muito implementado na cultura nossa, aqui no Brasil. Em outros países a situação muda? Sim. Japão e Alemanha, tem os 2 melhores trânsitos do planeta. Lá no Japão, as regras de trânsito são muito priorizadas. Tipo, motorista bêbado no Japão pega 5 anos de cadeia, os acompanhantes 3 anos. Lá existe cumplicidade. Se você está num carro com um motorista bêbado, você está concordando com o crime que ele está cometendo e tem que ir preso também. No Brasil é assim? Pasmem, no Brasil era permitido dirigir bêbado até o ano 2000. A primeira lei seca surgiu no ano 2000. Então antes disso era autorizado beber e dirigir. Por isso que é uma prática comum no nosso país. Você provavelmente conhece pessoas que dirigem sob influência de álcool. E outra coisa, essas pessoas ainda têm uma frase: eu dirijo melhor depois que eu estou bêbado. Se a regra lá do Japão fosse aplicada no Brasil, provavelmente todos nós aqui já teríamos ido presos alguma vez. Porque provavelmente você andou num carro que o motorista tinha bebido. Ou às vezes tem mesmo sem saber, né? Pegou um ônibus que o motorista tomou uma cachaça e foi dirigir. Entendeu? É uma prática que está muito habitual para a gente. Que não se corta de uma maneira assim tão rápida. Lá na Alemanha tem um dos melhores processos de formação de condutores hoje apresentados a nível mundial. Tanto que lá eles priorizam a estrutura do trânsito, a qualidade dos veículos e a educação dos motoristas. Qual desses 3 aqui nós temos? Estrutura viária, como é que é? Péssima. Os carros que são oferecidos aqui no Brasil são de péssima qualidade também, tá? Vocês vão ver isso durante o curso. Né? E a educação dos motoristas, cadê? Entendeu? Agora, professor, você está falando que o Brasil tem o pior trânsito do planeta? Não. Existem países com situações muito piores que as nossas também. Alguns dos pontos aqui nessa autobahn alemã é que a passagem de marcha em muitos veículos da Europa e de vários países mesmo, passagem de marcha ou aqui por borboleta na direção, ou são carros automáticos, entendeu? Porque facilita a vida do motorista e diminui a possibilidade de acidentes. Por câmbio, ele pode perder o controle em alta velocidade. Agora, olha a qualidade dessa pista aqui na Alemanha. 3 faixas só para ir, 3 faixas só para voltar. Alambrados nas laterais e quantos buracos? Nenhum. E outro ponto? A educação dos motoristas. Estou dirigindo aqui na faixa da esquerda. Essa faixa que o povo fala que é faixa de velocidade. Digamos que eu estou andando aí a 80 km por hora numa via de 80 por hora. Estou no limite da velocidade da via. E vem alguém atrás de mim, jogando luz alta para eu sair da frente. Sou obrigado a sair da frente ou não? Sou. Muita gente associa que por estar na velocidade da via que pode permanecer do lado esquerdo e ainda pensam que o carro atrás jogando luz alta, ele é folgado. Não, é direito dele.
de jogar luz alta. E o motorista da frente tem que sair da frente e permitir a ultrapassagem. Por quê, professor? Porque ele pode estar numa situação real de emergência, a qual você não consegue identificar. Por isso que existe uma norma que diz que se o carro atrás jogar luz alta, o motorista da frente tem que sair da frente e permitir a ultrapassagem. O motorista brasileiro, ele fica na esquerda, pisa no freio e começa, passa por cima. Cuidado, tá? Uma hora alguém passa. Vamos ver aqui na Alemanha, ó, a Lamborghini aproximou-se, o carro da frente, e opa, foi mal, saiu. Esse outro aqui, ele foi ultrapassar o carro. Ele percebeu que atrapalhou o carro atrás, tanto que ele chega a apontar para o motorista do lado, para o carro do lado, passando. Quando ele consegue passagem, aí ele sai da frente e permite a ultrapassagem. Entendeu? Agora ele pega lá a faixa do meio, mais obstáculos à frente, ele vai para a esquerda, o carro da frente lá, ó, já vai saindo, ele vai embora. Com certeza, num local como esse, o trânsito será melhor. Você tem motoristas mais bem educados, você tem vias melhores que as nossas, né? E carros melhores que os nossos. Agora, saindo da Alemanha, direto para o Brasil. Ó, primeiro, é ou não é no Brasil? O vídeo anterior era as autobanas, vias que ligam as capitais alemãs. Aqui nós chamamos de BR ou rodovias federais. Pista simples, mão dupla, olha a condição dos acostamentos. Aí o motorista brasileiro, ele quer andar igual aquela Lamborghini, mas nessa pista. Vamos ver a Lamborghini do Brasil. Lá vai. Esse motorista foi ultrapassar um outro e acabou perdendo o controle do veículo e capotou. Aquilo que vocês viram voando ali foi o passageiro, tá? O motorista estava dentro do carro de cinto, se manteve. Depois desse giro a cachaça passou, aí ele vai descer do carro e resgatar o amigo dele. Professor, mas ele passou dentro do jornal. Passou. Olha ele saindo do carro, indo lá resgatar o amigo dele. E os dois sobreviveram, tá? Por quê? Porque Deus ama o brasileiro, entendeu? Ele sabe as nossas dificuldades, ele está o tempo todo protegendo para evitar o pior. Tá? Agora... O Brasil tem o pior trânsito do planeta? Não, gente. Eu estou comparando os melhores do mundo aí com a gente, mas tem lugar aí que é uma situação bem pior que a nossa. Aqui, ó, imagens aí do trem-bala, andando aí a mais de 600 km por hora, um trem como esse. Sairia daqui e chegaria em Goiânia em questão de 20 minutos. Pra que 2 horas e meia dirigindo? Ou se existisse aqui no Brasil, daqui para o Rio de Janeiro, né, DF ao Rio de Janeiro, ele faria em 2 horas e meia no máximo. Para quê? 12 horas no trânsito. E a pessoa não enjoa no trem, não? Então, tem algumas reações que a pessoa pode ter sobre aquela cinetose que eu tinha comentado, né? Aí eles colocam uma câmera para a pessoa visualizar a movimentação e diminuir um pouco dos efeitos. Tá certo que a cinetose também é uma reação do labirinto. Então, se você sentir algum daqueles efeitos que eu tinha comentado no simulador, procure o médico para verificar se você não está com o princípio de labirintite. Porque isso começa a acontecer mais com pessoas que têm esse tipo de princípio. Dentro tem a câmera, que fica mostrando a velocidade. Ó, 160 por hora, 430 por hora, 500 km por hora. Olha a câmera como é que fica a 500 por hora. E ele chega a alcançar até 600, mais de 600 km por hora. Bom, enquanto isso nós temos o metrô DF, né? Não ri não, gente. É o melhor transporte coletivo que nós temos, velho. Se a gente for comparar ônibus, micro-ônibus e metrô, qual é o nosso melhor? E o nosso melhor comparado ao melhor do Japão. Por isso que eu estou mostrando as imagens para você perceber o quanto que nós temos que melhorar em relação a trânsito, tá?
E não é ficar acusando o homem dirige bem, mulher dirige mal, o homem dirige mal, mulher dirige bem. Isso não existe. Depende muito da educação que cada um recebe em relação a trânsito. Eu defendo que o processo de formação de condutores, ele deveria iniciar no ensino fundamental e ensino médio. Como? O simulador de direção, por exemplo, na minha opinião, poderia ser transferido para o ensino médio. Tá? Pessoas no ensino médio poderiam começar o aprendizado mesmo com simuladores de direção, já que adolescentes geralmente gostam de tecnologia. Por que não implementar isso a partir do ensino médio? Entendeu? E as aulas teóricas poderiam ter passado parte delas já para questões também já de ensino fundamental e ensino médio. Assim, a pessoa quando chegasse aqui, ela já teria pelo menos uma noção de regras de trânsito e é o básico de um veículo. Isso ia melhorar bastante o aprendizado dos motoristas, tá? Que chegam aqui, aí eu comento, se está na esquerda, o motorista atrás de uma luz alta, você é obrigado a sair da frente? A maioria responde, não é obrigado não. Entendeu? Por quê? Porque não tiveram orientações específicas sobre as leis de trânsito. Entendeu?